Oi gente, tudo bem? No meu último vídeo, que eu falei de 5 coisas que eu estou fazendo para ter uma vida mais tranquila, eu recebi uma perguntinha da Fran Alves. Fran, um beijo para você, pedindo para mim explicar melhor a respeito dessa expressão que eu já usei em alguns vídeos, que é viver um degrau abaixo do que a gente poderia. Então, esse vídeo eu venho falar para vocês um pouquinho melhor desse conceito, para quem nunca ouviu. Vou aproveitar e vou linkar aqui na descrição um vídeo do canal Me Poupe, da Natália Arcuri, que eu acho que muita gente conhece. Se você tá com as finanças aí meio abaladas, é legal ver as dicas dela, porque tem dá bastante noção, assim, de economia, de futuro, de investimento. Então, nesse vídeo ela explica esse conceito de uma forma ilustrativa, e eu vou só aqui pincelar, né, para esclarecer essa dúvida. E, basicamente, viver um degrau abaixo do que você poderia, lá no conceito, né, da Natália Arcuri, que ela mostra uma escada, ela coloca os degraus como, digamos, tem um degrau dessa escada que é o valor do seu salário. Então, ela fala que a gente precisa viver um degrau abaixo do que o valor do nosso salário. Basicamente, gente, é não gastar tudo que a gente ganha. Eu quero fazer uma ressalva aqui nesse vídeo, que é, às vezes, em situação extrema de necessidade, a gente gasta não só tudo que a gente ganha, como pode até mesmo faltar para as necessidades básicas. Não é com esse tipo de público que eu estou conversando aqui. Eu estou conversando com pessoas que querem entender como realizar os seus sonhos com o valor que ganha, não estando em necessidade extrema, né? Que é esse primeiro exemplo que eu dei. Tomara que não seja confusa na minha explicação, mas vamos continuar. Não vou editar, já vou colocar esse vídeo agora mesmo no canal, sábado, para vocês não deixarem de me ver essa semana de novo, porque passou a semana e não coloquei vídeo. Gente, basicamente é o seguinte: se você tem sonhos a realizar na sua vida, se tem coisas que você queria fazer, por um bom tempo na minha vida eu sonhei com uma casa maior, com uma casa legal, nós precisávamos de um carro, depois a gente queria dar uma melhoradinha no nosso carro. Então, tudo aquilo, você quer fazer uma viagem, tudo aquilo que você intentar para sua vida, você precisa planejar. Os financiamentos estão aí para você realizar os seus sonhos para ontem e pagar o dobro por eles. Então, como que a gente faz e como que eu acho mais saudável? Eu começo a planejar o que eu quero e eu vou com aquela diferencinha do degrau abaixo, que basicamente vou falar valores aleatórios. Por exemplo, se eu ganhar R$1.000, eu vou enquadrar a minha vida dentro de um padrão de 750 mais ou menos, para que sobre R$250 todo mês. Ele vai falar assim, R$250 não é nada. Claro que eu tô usando aqui valores de exemplo mesmo, mas R$250, gente, se você ganhar apenas R$1.000 por mês, em um ano nós estamos falando de R$3.000. Então, assim, R$3.000 dá pra você pensar em comprar uma moto, dá pra dar uma entrada num carro, dá pra fazer alguma viagem que não seja muito longa, dá pra fazer algum passeio, enfim. Sabe que parece pouquinho, mas na verdade é muito? Isso porque eu tô falando só de R$1.000. Mas vamos dizer aí que a sua renda familiar é de R$3.000. Eu acredito, que eu vou usar aqui exemplos Itajaí e Santa Catarina. Eu acredito que um casal sem filhos aí, cada um ganhando uns 1.500, que não é assim, um baita de um salário, mas eles conseguem ter uma renda de R$3.000. Se o custo de vida deles não for tão alto, eles têm grandes possibilidades de realizar sonhos dentro de um ano, economizando aí, vamos colocar o meu exemplo vamos colocar R$300 a cada 1.000. Então, em vez de eles usarem R$3.000 para viver, eles vão usar R$2.100 para viver. Isso vai fazer sobrar todo mês R$900. Gente, tô falando aqui exemplos aleatórios. Eu sei que nem todo mundo consegue poupar.
Só que esse conceito, ele te leva a colocar a tua vida um degrau abaixo, ou seja, você não vai viver naquele patamar. Vou falar aqui esse exemplo desse casal dos 3.000, né? Por exemplo, um casal que vive com 3.000, ele consegue viver bem, assim, com alguns luxinhos. E aí, ele poderia tirar esses luxinhos para começar a planejar a sua vida em médio prazo. Então, com essa diferença do degrau abaixo, que não precisa ser um degrau enorme, pode ser um degrau menor, ele vai começando a juntar um valor com o qual vai conseguir realizar os seus sonhos. Gente, isso funciona tanto, 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 que eu faço isso desde que com 17 anos eu ganhava R$500, eu pagava aluguel, eu pagava meu tratamento ortodôntico, que era mais de 10% da minha renda, e eu comprava roupinhas pra mim, poucas, claro. Por quê? Porque eu sempre vivi um degrau abaixo do que eu poderia viver. Como é viver no degrau que você pode viver? É gastar tudo que você ganha. E o pior, assim, pessoas que vivem um degrau acima. Se você for essa pessoa, se você for, para com isso agora, que o banco está enriquecendo com você, com os juros que ele cobra de você. Então, não viva acima, não viva no seu degrau, viva um degrau abaixo. Vou dar um exemplo prático na minha vida, de uma fase que foi muito nítido pra mim, que nós poderíamos estar pelo menos no nosso degrau e nós estivemos abaixo. E tô dando um exemplo de 6 anos atrás, mais ou menos, e imaginem que essa atitude lá de 6 anos atrás repercutiu na minha vida hoje e me possibilitou adquirir minha casa, me possibilitou hoje não ter que ter um emprego fixo, poder ver a minha filha crescer nos primeiros anos de vida dela. E esse exemplo foi quando a nossa vida começou a melhorar, que mais ou menos uns 6, 8 anos atrás, eu mudei de função. Eu passei de uma função mais básica para uma bem privilegiada dentro da empresa, e o meu marido saiu de uma empresa e foi para uma outra num cargo mais legal. Gente, mais ou menos a nossa renda dobrou. E o que nós fizemos no nosso estilo de vida para, enfim, usufruir dos nossos ganhos dobrados? Nada. A gente continuou comendo nos mesmos lugares, usando os mesmos tipos de roupa. A gente não fez nada, porque a gente começou a guardar essa diferença. E como eu tava falando do exemplo prático que eu quero pontuar mesmo, foi que por causa dessa mudança, nós precisamos começar a ter 2 carros, né? A gente tinha adquirido nosso primeiro carro usado, né, antigo, assim, e a gente, nessa ocasião, até quando a gente comprou esse carro, a gente tinha R$3.000 no banco e tinha uma pessoa que não podia mais pagar por aquele carro. Então, a pessoa queria entregar para o banco, então a gente falou, nós temos esse valor, a gente se interessa porque esse carro tá super bem cuidado. Então, assim, 3.000 e assumir o resto das parcelas que faltavam, tudo bem, ainda faltavam uns 3, 4 anos, mas o total saía o valor do carro sem juros. Então, quando você tem um dinheirinho no banco, as melhores oportunidades vão ser para você. E aí, num momento depois, nós mudamos de funções, né, de trabalho, que nos obrigou a ter um carro para cada um, porque eu trabalhava daí em área comercial e o meu marido começou a fazer faculdade em Joinville. Gente, nesse momento da nossa vida, a primeira coisa que a gente fez foi, apesar da gente precisar de 2 carros novos, porque a gente tinha uma quilometragem alta, mensal muito alta, primeiro a gente ficou com aquele carro usadinho e depois a gente comprou um carro novo pra mim e depois de um tempinho a gente comprou um carro novo pro meu marido. Nós ficamos com 2 carros novos populares. Ele tinha um Uno e eu um Ford Ka. Eles eram novos, até o dele não tinha assim muitos opcionais, porque a gente realmente tentou enxugar um pouco esse investimento, que não foi pouco. Mas o exemplo que eu quero dar de toda essa volta nós poderíamos nessa etapa já ter 2 bons carros. Porque se a gente tivesse uma cabeça normal, assim, da via comum, pensaria assim,
Vamos financiar, a gente não precisa comprar um carro aí de 20 mil para um e um carro de 25 mil para outro, na época, tá? Não, vamos comprar um carro melhor, vamos comprar pro Rafa um Civic, né? Vamos comprar para mim um carro mais estiloso. Sabe por quê? Porque a gente tinha condições de absorver essa parcela dentro do nosso fixo. Só que a gente resolveu gastar menos e esse valor que a gente gastaria para ter um carrão, a gente continuou poupando. E aí, várias oportunidades chegaram para nós que nós estávamos preparados para elas. Então, eu não quero muito ficar falando só das minhas vivências, mas eu acho que dentro desses assuntos eu vou começar a pincelar passos práticos que a gente foi fazendo e que nos viabilizou chegar onde nós chegamos. Não temos uma vida assim, uau, muito abastada, mas nós temos uma vida tranquila financeira porque a gente sempre vive um degrau abaixo do que a gente pode. Esse conceito, então, resumidamente, é gastar menos que você ganha e com essa diferença você economizar para realizar os seus sonhos. Pode parecer uma coisa muito básica para algumas pessoas, mas é uma coisa que muita gente não entende, vive endividada e vive pagando juro. Quem vive um degrau abaixo do que você ganha, do que eu ganho, tá sempre pagando menos, tá sempre ganhando desconto, tá sempre multiplicando dinheiro e vivendo tranquilamente. Então, gente, não sei se deu pra entender, né, mas é uma coisa que faz muito sentido pra mim, que eu já fazia quando eu ganhava R$600, pagava aluguel, me mantinha sozinha. Então, eu guardava aí R$20 por mês, R$50 por mês, e tinha mês que eu não guardava nada. E quando eu vendia minhas férias, eu guardava tudo. E depois de um tempo, morando sozinha com uma vida bem simples mesmo, eu tirei minha carteira de motorista, eu lembro que eu troquei meu sofá, eu comprei um tapete para minha casa. São coisas que naquela época, dentro daquele padrão que eu tinha, era assim, grandes conquistas. E eu me sinto muito feliz de ter aprendido isso desde nova com a minha mãe e poder dividir com vocês um pouquinho desse meu aprendizado. Quero falar mais ainda tô até engasgando aqui. Quero falar mais de economia pra vocês aqui no canal. Deixe suas dúvidas aqui embaixo. Gente, muito obrigada por assistir. Eu fico muito feliz quando você clica. Eu fico assim... Que bom. Um beijo e até o meu próximo vídeo.